Bem, esta semana nós estamos conversando com a Júlia Nunes, advogada, presidente da AME, que é uma associação, uma entidade que defende as mulheres vítimas da violência. Estamos falando sobre estupro, principalmente. Eu deixei como indagação aqui a necessidade de construir uma condenação social para esse tipo de violência que, gente, é terrível. A participação da mulher na construção, eu falo porque todo homem, de um jeito ou de outro, é filho de uma mãe. Com certeza. E como construir isso? A educação de igualdade. Essa frase que eu já até disse no outro bloco, de que prenda suas cabritas que o meu bode está solto, isso tem que acabar. Tem que credibilizar a palavra da mulher para dizer o sim ou não no momento que eu quiser. Não importa se eu entrei dentro de um motel, se eu tirei a minha roupa, se eu me senti desconfortável, eu tenho o direito de desistir. E desistir sem ninguém me julgar. Então é necessário que as mulheres elas sejam mais empáticas com as outras e que comecem a ensinar os seus filhos em casa que o não da mamãe é não, que o não para a vizinha é não, que o não da coleguinha também é não. Não importa o momento, simplesmente pela vontade de desistir. A educação vem de berço e a cultura precisa ser modificada. E nós, como mulheres, se organizarmos direitinho, a gente domina o mundo. Eu também acho, Júlia. Agora, vamos lá. Isso fica mais fácil na classe média, né? Que tem informação, tem acesso a uma educação mais qualificada, mas imaginemos como isso é possível num ambiente de pobreza e de ausência de falta, né, mesmo das relações familiares. É mais complicado. Como chegar a essa população? É mais complicado até porque normalmente em um vão só é um casal que tem relação sexual durante a noite na frente dos filhos que podem acordar. E isso também é proibido por lei. Então é necessário a gente entrar dentro dessas velas, das escolas públicas falando sobre educação sexual. Vocês chegam às escolas públicas? Ano passado, antes da pandemia, por óbvio, a gente conseguiu ainda fazer 10 municípios aqui em Alagoas, falando de uma forma geral e de uma forma bem simplificada para as mais diversas turmas de 8 anos de idade até mesmo o 3º ano. Obviamente que o linguajar vai modificando. Não vamos falar diretamente da sexualidade com 8 anos, mas com os 16, 17, sim. Educando a base. Se eu souber, mesmo que... Você acha que os professores, de forma geral, eles recebem bem esse tipo de discussão? Os professores têm medo de falar sobre sexualidade e sobre violência dentro das classes, quando na verdade deveria ser uma matéria ao meu ponto. Tem uma vigilância, né, religiosa, como se sexo fosse... Sexo não é pecado. Esse tipo de sexo é ruim. Mas e esse sexo, ele causa danos, como a gente fala sempre, na alma, que vai percorrer pelo resto da vida. E a gente viu até um caso que foi muito divulgado de uma menina que foi estuprada e foi fazer o aborto, um aborto legal, e que foi condenada. Ela foi massacrada e violentada. Né, dos direitos humanos. Ela foi massacrada e violentada por todos, não só pelo estuprador, mas por todos que levantaram a bandeira de que ela não poderia, que ela tinha que sofrer, porque o sofrimento tem que estar na mulher. A mulher tem que sofrer para ter filho, a mulher tem que sofrer para absolutamente tudo, até para tomar força, para poder falar, ela tem que falar com sofrimento. Porque se ela falar como eu normal, porque isso aí deve ser da boca para fora. Então, até para isso, para a gente poder ter voz e gritar, tem que ser através de muito sofrimento. Você falou sobre a sua história, de forma geral. Como é que você conseguiu se tornar essa Júlia de hoje aqui, que me impressiona muito bem? Muito obrigada. Eu tenho uma mãe que sobreviveu à violência e nós sobrevivemos juntos. E passamos de uma fase que a gente não tinha nada nem ninguém, muito menos dinheiro. E a gente começou a achar que o dinheiro resolveria o mundo. E eu descobri que não. Que a gente só vai resolver o mundo mesmo quando a gente tiver coragem de enfrentar os nossos piores monstros, que são os agressores. Então, enquanto eu ficar em casa me lamentando ou tentando modificar o meu agressor, eu não vou ser feliz e eu não vou libertar minha família. E hoje eu tenho propriedade de falar para o mundo, não como advogada, mas como sobrevivente, que se você tiver coragem e correr atrás e procurar as pessoas certas, você pode ser livre como eu sou hoje. Livre. Pois é, coragem não se ensina, mas enfim, se estimula, né? Sim, sim. Você consegue descobrir isso nas pessoas? Quando você dá esse empurrão inicial? Muito, muito. Tanto é que eu fui muito perseguida, foi até divulgada na mídia, por um agressor que passou a culpa do divórcio dele para mim. Porque eu consegui passar para ela essa liberdade. Nós temos direitos de sermos livres e tem uma legislação, tem uma polícia, tem autoridades que podem ajudar a gente nesse caminho. Tem a AME para lhe ajudar a fortalecer. Porque só existem 2 formas de você terminar um relacionamento abusivo. A primeira forma é a denúncia e a segunda é a morte.
só termina assim. Duas formas, ou a denúncia ou a morte. E eu quero que a vítima escolha a primeira opção, que é se libertar através da denúncia. Ou só vai ser livre depois que morrer. Você citou um caso. São muitos os casos que vocês conseguem, de alguma forma, retirar essa mulher vítima da violência daquele ambiente, usando a expressão tóxico, né? Como é usual hoje. Tóxico, com certeza, são inúmeras. Elas chegam de cabisbaixo, a gente atendia às vezes a mulher dizendo que está indo ao médico, quando na verdade a gente está preparando ela para sair de um relacionamento. Dizendo para ela que ela é capaz, que às vezes ela é dependente econômica, só que a gente pode fornecer um curso para ela aprender a fazer crochê, ou ela aprender a cozinhar para colocar no iFood, que ela tem criança em casa, o salário que ela ganha na rua não dá para pagar a mulher para ficar em casa. Então a gente mostra as formas e as saídas. Mas o maior cárcere é o cárcere do medo e da angústia. Esse, só quem pode se livrar dela é ela mesma e o fortalecimento psicológico através de psicólogo e psiquiatra que a gente também fornece. Caso contrário, se ela não tiver força de vontade, se ela não tiver coragem... se ela não projetar, né, que pode fazer isso. Nós fomos criados para ter uma família. Você viu, meu tempo do Walt Disney, sempre era a princesa que estava presa e o príncipe que vinha salvar. A princesa era adormecida e o beijo libertou ela. A única parte que a princesa era a princesa até o final, ela teve que beijar um sapo. Então, a gente naturalizou essa violência, esse o salvar. E o salvar vem de mim. Ninguém pode me salvar. Por mais que minha mãe dissesse que eu era capaz, que eu era bonita, que eu era trabalhadora, que eu era jovem, eu precisava entender que eu era capaz de me salvar. A Júlia não vai salvar ninguém. É a vítima que vai se salvar se ela acreditar que nós duas juntas, que nós três, que nós, a sociedade juntos, conseguimos tirar ela do buraco. E acontece. Ano passado fizemos 4.800 atendimentos. E desse eu saí hoje. Hoje eu fiz uns 5 atendimentos com mulheres que já estão em processo de divórcio, dizendo que sou livre. E eu trago para você ver elas. Elas são maravilhosas. Elas se descobrem assim, eu não acredito que eu passei tanto tempo. E todo tempo é tempo. Se você tem 50, 60 anos, está vivendo um relacionamento de 40 anos, porque tem 40 anos, mas você vai fazer 41 anos com a mesma desgraça dentro de casa, limitando você, velando um corpo na sua sala. Se o seu relacionamento acabou, por que você está ainda lá sofrendo? Liberte-se. Nunca é tarde para a gente recomeçar. Recomeçar e aprender a ser feliz sozinha. Tá dito. Obrigado, Júlia. Prazer conhecê-la. Prazer todo meu. E olha, obrigado também pela sua atenção e até a próxima semana.